Olá! Dando sequência ao estudo introdutório das funções, inclusive encerrando essa introdução às funções, hoje nós vamos ver aí algumas características do conceito de função, em especial o conceito de função composta, que é muito importante, e também a ideia de função inversa, que deriva de uma classificação de funções. Ok? Vamos começar falando primeiro sobre uma função que é interessante, que é quando uma função é definida por mais de uma expressão algébrica, por mais de uma sentença algébrica. É possível isso? Sim. Só que aí você pega o domínio e divide em partes. E cada parte do domínio, né, então cada intervalo do domínio, ele vai obedecer uma regra algébrica específica. Por exemplo, essa função f de x, ela tem duas regras algébricas, menos x menos 1 e x ao quadrado menos 1. A primeira regra, menos x menos 1, ela vale se o domínio for menor ou igual a zero. Então, para todos os números negativos e para o zero, eu uso esta regra. Já para os números positivos, para x maior que zero, eu uso esta outra regra. O que acontece? Quando eu vou desenhar o gráfico dessa função, esse gráfico vai ficar assim, ó. Sei que uma parte dele é uma reta, né? Porque era esse comportamento aqui, depois ele vira uma curva, que é o comportamento dessa outra função. Coincidentemente, no x igual a zero, ela bate exatamente no ponto onde vai começar a próxima sentença. Mas isso não é necessário, não. Tá? Poderia ser que uma nova sentença começasse a partir daqui, com uma bolinha aberta para cá, entendeu? E ali fechava a bolinha fechada, porque na reta, na primeira parte da função, está o zero. Lá não está o zero. Então poderia ser desconexo, descontínua a função. Tá? Um outro exemplo seria, por exemplo, essa função g de x. Você vê aqui que ela tem uma primeira expressão menos 2x mais 2 para x menor que 1, ou 2x menos 2 para x maior ou igual a 1. Então você vê que ela vem com um comportamento até esse ponto e outro comportamento daqui em diante. Ok? Assim, nós percebemos que a imagem da função vai ser calculada diferentemente dependendo do intervalo. Né? Então, observando essa função f de x, o que acontece se eu quiser calcular f de menos 2 e f de 3? Veja, f de menos 2 eu vou ter que usar a primeira regra. Colocar o x aqui no menos x menos 1. Já no f de 3, 3 é maior que 0, então eu vou usar a segunda regra. Então vejo que o f de menos 2 é menos menos 2 menos 1. Aqui vai dar mais 2 menos 1, dá 1. E o f de 3, 3 ao quadrado menos 1, né, 9 menos 1, 8. Então, cada um deles, cada imagem eu calculei com uma regra diferente, porque eu obedeci a posição daquele elemento no domínio, em qual intervalo ele estava e qual regra, então, ele ia obedecer. Ok? Bom, outra situação interessante é a composição de duas ou mais funções, e isso acontece quando a gente embute uma função dentro da outra. Sabe? A gente tem uma função e a gente quer colocar uma outra função ali dentro. Vamos pegar primeiro um exemplo assim prático, né? Sair um pouquinho da função algébrica só. Imagina então assim, ó, um parque ecológico. Ele quer fazer um levantamento do número de visitantes que vão acessar o parque. Só que para acessar o parque, você adquire um ingresso veicular. Então você paga lá um valor de R$ 50 o ingresso. Mas esses R$ 50 é para o carro, que vai ficar estacionado lá dentro do parque, e pode ter uma pessoa, duas pessoas, três, quatro, cinco pessoas dentro do veículo, vai pagar o valor do ingresso. Tá ok? Ele habilita a entrada de todos os ocupantes. Bom, aí faz uma análise, né? Você vai ali verificando a entrada, o fluxo de entrada, e aí percebe-se o seguinte, ó, que naquele final de semana entraram 35 carros por hora, em média, e também os carros estavam, em média, com 4 ocupantes. Opa, pera lá. Eu posso analisar primeiro essa ideia de 35 carros por hora. E aí eu vou ter uma ideia de veículos em relação ao tempo. Se eu pegar o número de horas e multiplicar por 35, eu tenho que o número de veículos é 35 vezes t. Da mesma maneira, se eu sei que cada veículo tinha em média 4 ocupantes, se eu pegar o número de veículos e multiplicar por 4, eu vou ter o número P de pessoas que entraram
nesses veículos. Bom, então eu tenho duas funções. A função dos veículos em relação ao tempo e a função das pessoas em relação aos veículos. Observando essas duas funções, será que não poderíamos então escrever uma função única de pessoas em relação ao tempo? Bom, isso é fato. Poderíamos construir isso se a gente colocasse essa função v dentro da função p. Ou seja, eu vou trocar o vzinho da função p por um v de t. Ok? O que acontece então na minha função? Né? Eu vou ter p de v de t. Ou seja, o número de pessoas em função do número de veículos que está em função do número de tempo. V de t vai no lugar do vzinho. Então vai ficar 4 vezes v de t. Só que v de t é 35 vezes t. Então eu posso escrever isso dessa maneira aqui. Certo? E essa multiplicação dá para fazer. 4 vezes 35 é 140. Então eu ficaria com p de v de t igual a 140t. Posso até enxergar isso num diagrama. Né? Por exemplo, em uma hora entram 35 veículos, vezes 4 pessoas por veículo, 140 pessoas. Em 2 horas entram 70 veículos, 4 pessoas por veículo, 280 pessoas. E assim por diante. Então eu cheguei à conclusão que num tempo t vão entrar 35 vezes t veículos e eu vou ter 140 vezes t pessoas. Então eu criei essa nova função pegando a função do número de veículos em relação ao tempo e colocando dentro da função do número de pessoas em relação ao número de veículos. Isso é o que a gente chama de composição de função. Então, dadas duas funções f de A em B e g de B em C, vê que eu tenho uma de A em B, a outra de B em C. Tá? Chamamos de função composta de g com f essa composição g de f, ou g bola f, que vai de A para C. Então eu saio do domínio da primeira função para o contradomínio da segunda função. Veja que o B, que era o contradomínio da primeira, é o domínio da segunda. Isso aqui é muito importante. Você só consegue fazer composição de função se isso aqui for verdade, ok? Se o contradomínio da primeira for o domínio da segunda. Ok? E essa composição G bola F a gente pode escrever assim, ou o mais comum é escrever assim, G de F de X, para todo x pertencente a A. No diagrama é isso aqui, ó. A função F pegava do A para o B. A função G vai pegar do B para o C, ou seja, vai pegar a imagem do F, vai aplicar na G e vai chegar na G de F. Mas a gente vai fazer esse caminho direto. Pegar o X, aplicar na G de F e vai chegar direto nessa imagem. Tá ok? Vamos lá. Assumindo então duas funções de reais em reais. Quando eu faço essa função bem ampla, né, com domínio reais e contradomínio reais, a outra, o domínio da outra vai ser igual contra o domínio da primeira. Tá? E aí eu tenho aqui a função f de x, dada por 2x mais 3, e eu tenho aqui a função g de x, dada por x ao quadrado mais 4. Eu vou fazer as duas composições, f de g e g de f. Tá? Então, f de g de x, eu vou pegar g e eu vou jogar dentro da f. Então, na f, presta atenção nisso aqui, vou até mudar a cor para você prestar mais atenção nisso aqui. Ó. Na f, eu vou trocar esse x e esse x por g de x. Olha como é que ela fica. No lugar do x, eu coloquei g de x. Certo? Estou embutindo a função g dentro da função f. Então, f de g de x igual a 2 vezes g de x mais 3. Mas quem é g de x? Ué, x ao quadrado mais 4. Então, no lugar da g de x, eu vou trazer o x ao quadrado mais 4. Aqui está a função g de x. X ao quadrado mais 4. E agora? E agora você desenvolve. O que dá para fazer ali de operação? Dá para multiplicar o 2, vai fazer distributiva, 2x ao quadrado, 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11. Essa é a função f de g de x. Certo? E o contrário, g de f. Você vai fazer a mesma coisa, só que agora você vai pegar na g, aonde está o x,
Ah, o x está aqui e está aqui. Eu vou trocar esse x por f de x. Então vai ficar g de f de x, vê que ele entrou no lugar do x, é igual a f de x ao quadrado mais 4. Aonde está f de x, você vai trazer a expressão da f de x, que é 2x mais 3. Então, 2x mais 3 ao quadrado mais 4. Correto? Aqui, gente, cuidado, tem um produto notável, né? Não dá para você distribuir 4x ao quadrado mais 9. Não! Né? Quando você tem uma soma a mais b ao quadrado, isso sempre vai ser quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Então, muito cuidado para não errar o produto notável aí, tá bom? Então, 2x ao quadrado é 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 12x, mais o quadrado do segundo 9, mais 4. E aí é só somar, né? 9 mais 4 ali dá 13. Então a minha função g de f de x é 4x ao quadrado mais 12x mais 13. Beleza? Vamos parar esse vídeo aqui para não ficar muito extenso. No próximo vídeo, então, a gente vai fazer alguns exercícios para praticar esse conceito de composição de função. Até o próximo.